Olá, boa tarde. Mais um vídeo aqui, né, que nós estamos aqui para fazer, e desta vez para glorificar o nome do Senhor com a palavra, né? Hoje eu não tô com as receitas, hoje eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, para exaltar o nome do Senhor e para deixar uma palavra de fé, de esperança, de vida para o seu coração. Eu não sei quem você é, não te conheço, não sei o seu endereço, não sei o que se passa com você, mas eu conheço um Deus que te conhece antes mesmo de você nascer, e que Ele mesmo formou você no ventre da sua mãe, te teceu de maneira assustadoramente maravilhosa e te fez perfeita. E aqui nós estamos para exaltar esse Deus maravilhoso. Eu te saúdo, eu te cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia. Exalta o nome do Senhor e glorifica o Senhor pela sua vida, por você que vai parar para poder ouvir a palavra de Deus, para poder ouvir um pouco do meu testemunho, para poder me dar esse privilégio de chegar até você com a palavra de Deus, né? Para a glória de Deus, essa é a minha maior paixão. Uma paixão que eu tenho é cozinhar e atender as pessoas. A outra paixão é declarar, é evangelizar, é ministrar, é falar de Jesus. E a primeira paixão minha é o Senhor Jesus. Então nós vamos direto à palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 até o 43. É a história do cego de Jericó, né? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu-o e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. E aqui estamos, Senhor Jesus. Sei que o Senhor está aqui, que o Senhor tem um encontro marcado com essa pessoa que está do outro lado, nesse exato momento, seja dia, seja noite, seja nesse dia, seja no próximo, daqui um ano, daqui um mês, quando for aberto esse vídeo, quando parar para ouvir, ali o Senhor vai estar, porque será o momento do Senhor de falar com essa pessoa através da sua palavra, através da minha vida, para a glória do seu nome. E eu sei que a cegueira vai cair por terra, a enfermidade vai cair por terra, e qual que seja o problema vai cair por terra, porque quando o Senhor se aproxima de nós, ou quando nós nos aproximamos do Senhor, ouvimos a sua voz, milagres acontecem no nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero glorificar a Deus porque exaltar o nome do Senhor, porque eu tenho agora 50 seguidores, 50 inscritos. E isso é bom, isso é maravilhoso, apesar de que
Vídeos meus, principalmente os de receita, têm alcançado mais de 2.000 visualizações. Mas infelizmente, né, ainda tá bem lento as pessoas se inscreverem, ou mesmo colocar o gostei, ou fazer um comentário, mas eu quero aqui glorificar o Senhor. Eu quero te agradecer, você que vai ver esse vídeo, agradecer você que já está inscrito, agradecer você que vai divulgar esse vídeo, agradecer você que vai se inscrever aqui no canal e principalmente agradecer você que vai colocar o seu tempo aqui para ouvir a palavra do nosso Deus. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui, que é o meu maior prazer estar aqui, parar e junto com você glorificar o nome do Senhor através da sua santa e bendita palavra. E aqui eu já estou uns dias já, para falar a verdade, algumas semanas com essa palavra no meu coração. E hoje, hoje aprova o Senhor eu vir aqui. Eu estou empacotando coisas. Acabei de vender minha cristaleira, tirei todas as louças, está lá em cima da mesa. Já fiz algumas caixas, porque provavelmente, eu vou ter que diminuir muita coisa aqui, colocar umas... e tirar, porque eu não sei ainda se eu vou mudar ou não, porque meu filho casando, eu não sei se eu vou continuar aqui nessa casa. Então, eu tenho muita coisa, porque eu recebia muita gente na minha casa. Agora Deus já está me levando em outra direção, então eu tenho que diminuir as coisas que eu tenho. Não precisamos de tantas coisas, tudo tem um momento, né? O meu momento agora é de diminuir. Então eu tenho andado bastante ocupada, porque também trabalho, todos aqui já sabem, eu faço faxina aqui na Austrália e também trabalho em casa com comida, Eu tenho algumas encomendas para as próximas semanas. E ontem vendi também coxinha de mandioca. Então é assim, eu não paro. Mas para falar de Jesus é o meu prazer parar aqui nessa hora. Então vamos meditar nessa palavra. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei se você está igual aquele cego. Estava ali, Ele não podia ver. Ele era um deficiente visual e ele tinha que estar mendigando, porque ele não podia trabalhar, não tinha assistência do governo, e precisava de se alimentar, de viver, e ali ele estava mendigando quando ele ouviu, Ele ouviu um barulho, ele ouviu um movimento, e ele perguntou o que era, e disseram para ele, é Jesus, o Nazareno, que está passando por aqui. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele chamou Jesus como Jesus, filho de Davi. Ele já tinha um conhecimento de quem era Jesus e da descendência de Jesus. Ele já sabia, certamente já tinha ouvido alguém falar dos milagres, das maravilhas que Jesus podia operar, mas Jesus ainda não tinha passado por onde ele estava. E ele não tinha como ser condições também de ir onde Jesus, porventura estivesse. Ele não tinha como se locomover ou alguém que levasse ele lá. Então, aquele dia foi o dia dele, porque Jesus estava passando justamente por ali, perto de onde ele estava. E ele teve condições de gritar, de clamar por Jesus, porque ele sabia, alguém tinha informado ele que Jesus estava passando por ali. E ele gritou e ele clamou, as pessoas, tentaram calar ele, tentaram fazer com que ele se calasse, porque, quem sabe Jesus estava muito ocupado, estava atendendo muitas pessoas, ou ele tinha que deixar para lá, porque afinal de contas ele era só um cego. Não sabemos por que as pessoas tentaram impedir ele de clamar, de pedir por socorro, porque às vezes
Nós, quando vemos uma pessoa numa necessidade, sabemos que alguém pode ajudar, nós tentamos aproximar essa pessoa que pode ajudar daquele necessitado, ou então falar da necessidade daquela pessoa para aquela pessoa que possa ajudar. Mas ali eles estavam tentando impedir o cego de conseguir a bênção dele, estavam tentando calar o cego, que Jesus não ouvisse aquele cego, não desse atenção para aquele cego. Mas apesar disso, ele não se sentiu intimidado, ele não ficou calado, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava, e ele sabia que Jesus é quem ia poder socorrer ele na necessidade dele. Então ele gritou mais alto, a palavra diz que ele clamava mais ainda, até que Jesus ouviu, como sempre Jesus ouve, né? Jesus ouviu, e chegou a ele, pediu que trouxesse ele. Tragam ele, né? Deixa ele vir aqui, traz ele aqui. Ele não podia ir sozinho, ele era cego. Então, levaram ele até Jesus, e Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Claro que Jesus sabia o que ele precisava, porque era claro ali que ele era um cego. Né? Era evidente, Jesus estava vendo a necessidade dele, mas Jesus deu ele a oportunidade de conversar, de se expressar. Hoje nós não temos muita liberdade mais de nos expressar, seja em vários locais, em várias ocasiões, nós não temos mais essa liberdade, e muitas vezes somos obrigados, ou nos obrigam a ficar calados. Mas ali Jesus estava na frente dele, com tempo para ouvi-lo e com interesse de escutar dele. O que você quer que eu te faça? E ele falou que eu possa ver. E Jesus falou assim: então veja, a tua fé te salvou. Porque no momento que ele clamou a Jesus, já foi, a fé dele já foi expressa, ele já era, porque ele cria, ele estava acreditando, ele sabia no coração dele que Jesus podia fazer, né, o milagre na vida dele, então ele clamou. E muitas vezes nós estamos passando por situações que nós buscamos socorro em outro lugar. Hoje é tão fácil falar com Jesus, né? Hoje é tão fácil, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus está em nós, né? O acesso hoje ao trono foi assim, o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós não temos mais nenhuma interferência, nenhuma barreira para falar com Jesus. Somente a fé, só precisamos ter fé e abrir a nossa boca, ou às vezes nem mesmo, né, nem falamos, mas Jesus quer que a gente fale. Então, hoje o nosso acesso ao trono da graça, ele está livre, a qualquer hora, a qualquer momento, não precisamos marcar uma audiência. E mesmo assim, quantas vezes nós nos calamos, ou quantas vezes nós vamos pedir socorro em outro lugar, a uma outra pessoa que não tem acesso, ou muitas vezes, né, nós pensamos que se eu for através disso ou daquilo, eu vou chegar a Jesus, quando a palavra de Deus diz que não é necessário nada disso, é somente a fé, e a palavra de Deus diz que o nosso acesso ao Pai é somente através de Jesus. Então, hoje está aberto o caminho para mim e para você, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E qual é a sua necessidade? Eu venho hoje aqui, através desse vídeo, te falar que Jesus de Nazaré, o Nazareno, Jesus, o filho de Davi, o Cristo ressuscitado, Cristo vivo, está aí, do seu lado. E Ele quer somente ouvir de você qual que é o seu problema, o que você está precisando, o que você quer. E que você exerça a sua fé para abrir a sua boca e dizer: Jesus, eu preciso disso. E o Senhor vai agir na sua vida, Ele vai te responder, Ele vai operar um milagre, Ele vai abrir a porta, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar, Ele vai salvar, porque Ele é o Jesus que andou aqui na terra, que deixou para nós todas aquelas experiências e milagres.
e ressuscitou, está vivo e pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós, até mesmo do que nós pedimos, né? Então, eu queria deixar para você essa palavra, esse momento aberto e te convidar para abrir seu coração, abrir a sua boca. No momento que nós estamos aqui falando, Jesus está aí, está de ouvidos abertos, com seus olhos sobre você, com os ouvidos inclinados e com as mãos estendidas, pronto para agir e para te responder, porque Ele te ama. Ele tem interesse em você. O maior prazer de Deus é nos abençoar, é nos ajudar, é nos socorrer. A palavra de Deus fala que Ele é socorro bem presente no momento de angústia e esse é o nosso Deus. Então eu quero deixar para você esse momento aberto, te dizer que Jesus, Ele pode fazer o impossível. Ele é o Deus do impossível, como Ele fez na vida desse cego, que estava ali, ele não podia ver, ele tinha que estar mendigando, dependendo das esmolas. Ele não tinha nenhuma perspectiva de vida, ele não tinha um futuro, ele não tinha nada. E ele escutou, né? Ele se informou que Jesus estava passando. E muitas vezes nós sabemos que Jesus está presente. Nós sabemos que naquela igreja ali, Jesus está fazendo maravilhas, que naquele grupo de oração ali, Jesus está operando. Nós ouvimos falar, às vezes, do mover de Jesus em tantos lugares. E nós sabemos que Jesus age dentro do nosso quarto, quando nós dobramos o nosso joelho. Nós sabemos que se nós ligarmos a televisão lá, o Senhor vai nos dirigir num canal, num programa, num trabalho que Deus vai falar conosco. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e abrirmos, Deus vai falar conosco e vai nos socorrer. Mas mesmo assim, nós muitas vezes não fazemos nada. Eu glorifico a Deus pela vida desse cego, que ele, apesar de ser afrontado para poder parar, ser mandado calar, né? Ele não se intimidou, ele continuou clamando e Deus mandou talvez até mesmo aqueles que estavam falando para ele calar a boca, tragam ele até a mim, traz ele aqui. E eles levaram, porque Jesus quando manda tem que obedecer, eles levaram e aquele cego pôde abrir o seu coração, falar a sua necessidade e ser socorrido, né? Ele passou a ver. E aquele milagre, a palavra de Deus fala que o povo que glorificavam a Deus. Então, quando você abre o seu coração, quando você põe a sua fé em ação e você vê o mover de Deus na sua vida, não só você é abençoado, mas as pessoas que estão ao seu redor, o seu testemunho, o milagre, a provisão que Deus mandou, aquilo que o Senhor fez na sua vida vai sair, não vai ficar só em você. Outras pessoas glorificarão o nome do Senhor. Outras pessoas serão tocadas e o nome do Senhor há de glorificar. A fé de alguém vai ser edificada. Deus há de ser glorificado. Então, é importante não só você ser abençoado, mas através da sua bênção, outras pessoas serem abençoadas, porque esse é o propósito de Deus, que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Às vezes não é, às vezes o nosso testemunho vai abençoar outras pessoas. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero deixar aqui também um testemunho de um momento que eu estava passando, porque às vezes não é uma doença, às vezes é uma provisão que nós precisamos, né? E eu tinha pouco tempo que eu tinha ficado viúva, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, nem isso eu acho, é mais ou menos isso, 1 ano e meio. E a casa onde eu estava morando, ela tinha escada para chegar, né? A garagem era embaixo, depois tinha uma escada para subir, para ir para casa. E eu estava enfrentando bastante problema com meu joelho. E eu precisava mudar. E foi mais ou menos no mês de setembro. E eu precisava mudar e eu encontrei uma casa
marquei tudo, já tinha levado bastante coisas para outra casa onde ia mudar. Mas no dia de levar as coisas pesadas, que seria no final de semana, eu estava assim, contando com as pessoas que iam me ajudar a fazer essa mudança, porque é só eu e meu filho. Naquela época, meu filho estava com 16 anos. Então, levar a máquina de lavar, geladeira, cama, essas coisas, tudo é muito pesado. Eu não tinha condições. E nem o Igor. E eu tinha combinado, só que na semana que eu ia mudar, no sábado, ia ter um retiro da minha igreja. E as pessoas não iam, que poderiam me ajudar, não iam poder me ajudar, porque caiu justamente nessa data e houve houve um desentendimento ali que acabou não dando para ninguém me ajudar. E eu levei o Igor para a escola na sexta-feira, deixei ele na escola e parei embaixo, né? Parei lá na garagem, estacionei meu carro. Era uma garagem aberta, porque aí parei ali e eu estava tão agoniada que eu comecei a chorar dentro do carro, porque tinha pouco tempo que eu estava viúva, eu estava com esse problema no joelho, eu tinha que mudar, eu não podia pagar aluguel em uma casa e na outra, a outra já estava alugada. E eu fechei as janelas do carro e ali dentro eu comecei a chorar baixinho com o Senhor e chorar e falar: Senhor, como que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para me ajudar, Senhor. Eu não sei aonde eu vou buscar essa ajuda. As pessoas que iam me ajudar não vão poder me ajudar. O outro menino que ia me ajudar também não vai poder me ajudar. Como que eu vou fazer? Senhor, E eu comecei a chorar. Eu não tinha mais nem o que falar, né? Era só chorar. A minha ali, eu estava chorando. Depois eu sequei as lágrimas e desci do carro, subi as escadas, fui para dentro de casa. Estava como agora, né? A minha casa estava cheia de caixa, já estava tudo encaixado, bastante coisa estava encaixada, era só mesmo as coisas, né? Os móveis grandes. Hoje eu tinha levado bastante caixa comigo, com os meninos, com os jovens da igreja lá para casa. E eu entrei para dentro de casa e fui fazer minhas coisas, né? Fazer o que eu tinha que fazer. E alguém bateu na minha porta. Aí eu fui lá, pensei assim: quem será? Aí era uma criança de mais ou menos 10 anos, 8, 10 anos. Tava com um buquê de flores. E falou comigo assim: a minha mãe mandou te entregar essas flores. E era uma pessoa assim, era australiano. Aí eu falei assim: olha, você tá no endereço errado. Deve ser aqui do lado, porque eu não te conheço. Então, não conheço a sua mãe, com certeza é a vizinha aqui do lado. Aí ela falou comigo assim: não, é você mesmo. Eu falei assim: não, vai lá e fala com a sua mãe, pergunta para ela o número direito da casa, porque é a outra casa, não é a minha não, tá? Eu não conheço você, não conheço sua mãe, com certeza é a vizinha do lado. A criança foi embora, eu fechei a porta. Ainda olhei assim lá para baixo, vi a mulher, a mãe, né, no carro lá estacionado. Aí fechei a porta e voltei para a cozinha, que eu estava fazendo umas coisas. Daí bate de novo na minha porta. Aí na hora que bate na minha porta é a mulher, né, com a criança. Aí eu falei: oi, eu falei assim: eu acho que você tem o endereço errado, porque eu não te conheço, mas deve ser que você está com a direção errada. Ela falou assim: não. Eu não estou com a direção errada, eu estou no lugar certo. E as flores é para você. Eu falei: Ela falou assim: eu ouvi você chorando dentro do carro. Deus me fez ouvir o seu choro dentro do carro, me mandou voltar, comprar essas flores e trazer para você. Ai, menina. Aí eu chorei, falei: mas não tinha condições de você ouvir, minha janela estava fechada, eu não estava gritando. Ela falou assim: não, foi Deus que trouxe o seu choro ao meu ouvido e que fez eu ouvir o seu choro. Aí ela também estava com a janela do carro dela fechada. Ela falou: foi Deus, eu ouvi você chorando. E Deus mandou voltar no shopping e trazer essas flores para você. Aí ela olhou assim, ela falou assim: você está mudando? Você está mudando? Tá saindo da casa ou você tá chegando? Aí eu falei: não, eu tô mudando, eu tô saindo, eu tô indo para outro endereço.
Ela falou, se você precisa de ajuda, você tem pessoas para te ajudar, você está precisando de ajuda, porque, escuta, meu esposo é pastor, ele está num retiro, mas ele chega hoje à noite, e se você quiser, ele pode vir aqui com meu outro filho e te ajudar. Aí, não, aí que eu fui entender o mistério. Aí eu falei com ela, olha, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mandei ela entrar, mostrei para ela. Ela falou assim, eu não tenho ninguém para me ajudar. As pessoas que iam me ajudar saíram para um acampamento. E eu não tenho ninguém, eu tenho que mudar amanhã, sábado e domingo. Eu preciso fazer essa mudança. Aí ela falou comigo assim, olha, foi por isso então que eu tô aqui. Meu esposo tem um carro, tem uma carrinha atrás do carro, um trole atrás do carro, um trailer atrás do carro. Meu filho, eles vão vir aqui amanhã. Eu vou falar com ele. Você me dá seu telefone, eu dei para ela meu telefone. Ela falou assim, ele vai te ligar. Amanhã ele vem aqui, você não precisa preocupar com nada. Amanhã ele vem aqui, vai levar suas coisas todas lá para sua casa e vai montar para você lá a máquina de lavar, a geladeira, vai deixar tudo organizado lá para você, a cama montada, tudo que você precisar. Não preocupe com nada. E não, descansa. E foi embora. Eu fiquei pensando, falei, gente... Aí ela me deu um cartãozinho, né? Eu guardei aquele cartão, falei, gente... Aí eles saíram e eu fiquei ali. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu glorificava. Fiquei ali como assim, num estado assim de, sabe, encantada com Deus. Aí fui buscar o Igor na escola, falei com ele, ó, meu filho, amanhã vai vir uma pessoa aqui que eu não conheço, mas ele é pastor e vai vir aqui com o filho para nos ajudar a levar os móveis. Então, hoje a gente vai levar o que a gente puder, né? As caixas que a gente puder ainda. E amanhã eles vão vir aqui, eles têm um carro grande, tem um trailer atrás do carro. E vai levar, descer com as mobílias e levar tudo lá. E o Igor ficou me olhando, né? Aí, no outro dia de manhã, chega esse senhor lá, sabe? Um moço de uns 40 anos, 40 e poucos anos, bem alto, bem forte, assim, sabe? Com o filho... me cumprimentou e tal, falou, podemos começar a carregar? Eu falei, pode. Levaram tudo, né? Falou comigo assim, olha, nós vamos levar tudo, se você quiser ir lá para sua casa nova, você pode ir, porque a gente vai chegar lá e você mostra onde você quer a geladeira, onde você quer as coisas. Aí, como eu já tinha tudo em caixa, já estava tudo bem organizado para levar, porque eu já estava organizando, aí... o Igor com eles, aí eles foram, levaram tudo, montaram as camas, colocaram as cômodas no lugar, colocou a geladeira no lugar, colocou a máquina de lavar no lugar, fizeram tudo, o armário, tudo, colocaram tudo no lugar, as caixas, que era para pôr no quarto, pôs no quarto, que era para pôr na sala, pôs na sala, sofá, televisão, tudo no lugar. Eu só tinha depois que tirar as coisas das caixas e colocar, né, cada coisa no seu devido lugar. E esse homem foi embora e me falou comigo, olha, se você precisar de mais alguma coisa, tem aí nosso cartão, qualquer coisa que você precisar, estamos aqui à sua disposição para te ajudar. E foram embora. E eu fiquei sentada. Eu lembro que eu fiquei assim, mais de semana, olhando as coisas no lugar, a cama montada, olhando tudo assim ao meu redor, sabe? Sabe, sem acreditar. A gente acredita porque, né, aconteceu com você. E eu fiquei assim, e eu falei, meu Deus, como que o Senhor faz isso? Um estranho, que eu nunca vi. Uma mulher ouve seu choro, passar de carro, dirigindo, com a criança dentro do carro. E ouvir você chorando, sendo que, né, eu não estava estacionada na rua, eu estava estacionada dentro do meu estacionamento, na minha garagem, sabe? Da minha casa, da casa onde eu estava, que é uma distância boa da beira da rua. E essa mulher ouvir meu choro com a janela fechada. E, sabe... a palavra de Deus fala que ele ouve o nosso clamor. Jesus ouviu aquele cego, apesar de todo mundo, né, tá falando aquele barulho e as pessoas querendo que ele calassem. Jesus tinha os ouvidos abertos para ouvir aquele cego e chamou ele e fez, né, socorreu ele. Então,
eu quero dizer para você que não importa o barulho que está ao seu redor, não importa se você está escondida num lugarzinho bem escondido lá, para ninguém te ver, para ninguém te ouvir. Deus te ouve, Jesus te ouve. E se Ele tiver de fazer alguém te ouvir, Ele vai fazer essa pessoa te ouvir. Ele vai levar o seu choro, Ele vai levar soprar o seu nome, Ele vai sussurrar o seu nome, a sua necessidade no ouvido de alguém e vai te socorrer, seja de uma maneira extraordinária, sobrenatural, seja usando alguém como Ele usou esse casal. Ele vai socorrer você. Ele fez por mim. E não foi uma vez só, mas essa vez ela ficou marcada porque eu não tinha ninguém, essa pessoa eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa. E Deus mandou aqueles anjos ali, aquelas pessoas ali, para mim era como anjos na minha casa. E me socorreram a mim e ao meu filho. Então eu quero te dizer que às vezes a igreja, às vezes o parente, às vezes a família, às vezes o amigo, não vai poder fazer nada por você e tal. Não fique triste, sabe, com a pessoa. Chora nos pés do Senhor, fala com Deus. Abre a sua boca, grita, seja o que for. Ou somente chora, como eu só sabia chorar. Mas vai para a pessoa certa, que é Jesus. Clama a pessoa certa, clame ao nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus, e você será socorrido. Ele é o nosso socorro no momento da nossa angústia. Ele clama, a palavra de Deus fala, ele responde, a palavra de Deus fala para nós chegar com confiança diante do trono dos santos santos e levar o nosso clamor e falar com o Senhor, a nossa dor, clama no momento oportuno, ali naquele momento ali que você está angustiado, adentre aos portais celestiais através da fé e da pessoa bendita de Jesus Cristo e fale com o Senhor a sua necessidade. É uma provisão, é uma comida, é uma conta que tem que ser paga, é um menino que está doente, é uma coisa com o esposo, é uma coisa, às vezes até mesmo um utensílio na sua casa que quebrou, que você não consegue, que você não pode comprar outro e você precisa. Clama ao Senhor, clama a Jesus, faz igual esse cego. E tenha certeza no seu coração que o Senhor está aí pertinho de você e Ele ouve os nossos choros. Ele ouve o nosso choro. Sabe, quando Agar foi mandada embora do acampamento ali, né, por causa da situação de Abraão e Sara, também porque Deus tinha um propósito. A palavra de Deus fala, né, Agar deixou o menino lá chorando porque não aguentava. Né, ela disse, eu não suportaria ver meu filho morrer aqui, nesse deserto, nesse lugar. E ela saiu, e a palavra de Deus diz na palavra que Deus ouviu, o Senhor falou com ela assim, eu ouvi o choro da criança. Ele ouve, sabe? Deus não rejeita a oração de um coração quebrantado, de um coração ali que está no sufoco. Deus não rejeita. O nosso Deus não suporta nos ver chorando, nos ver sofrendo, nos ver agoniado. Ele quer nos socorrer. E Ele é o nosso socorro. Ele só precisa que você fale como o cego falou. Eu quero ver. O que é que você precisa que eu veja? Então, o que é que você quer que Deus faça hoje por você, nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, essa palavra? Fala para Deus. Ele está aí. E Ele está aqui. Então, eu vou orar, né? Terminando esse vídeo com uma oração. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está lá, está aí com essa pessoa, com essas pessoas. Do mesmo jeito que o Senhor estava ali e ouviu aquele cego clamando. Eu não sei qual o clamor que está saindo desse coração, que está talvez com lágrimas, às vezes com a voz embargada, às vezes sem até palavras. Mas o Senhor é Deus que interpreta a lágrima, que conhece o silêncio do coração, a palavra que não saiu, até mesmo o pensamento que veio, o Senhor sabe. Deus bendito, eu peço no nome de Jesus, que esse clamor, Senhor, nessa hora que o Senhor venha responder, como o Senhor respondeu àquele cego, que o Senhor venha responder como o Senhor me respondeu,
Que o Senhor Jesus bendito use quem o Senhor tiver de usar, a pessoa que o Senhor tiver separado para poder usar, ou mesmo o anjo que o Senhor tiver que enviar do céu. Mas socorre esse coração, socorre essa vida. Ó Deus santo e bendito, sara, tira essa dor, repreenda essa enfermidade, que saia essa cegueira, que saia o câncer, que saia a doença. No nome de Jesus, o espírito de enfermidade que saia. Pai Santo, que o milagre aconteça, que a porta de trabalho seja aberta, meu Pai eterno, que a libertação chegue, que a salvação chegue, Senhor, que a cura chegue, que a restauração chegue até essa família, até essa pessoa, até essa casa, no nome precioso de Jesus, Pai, que eu oro, crendo que assim como o Senhor me alcançou, eu sou um testemunho vivo, Senhor. O Senhor não fez só ali para aquele cego, o Senhor está vivo e o Senhor continua fazendo e operando milagres e maravilhas. E eu te agradeço pela resposta e pelo testemunho que virá no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e como cego, não cale, continue clamando. Amém? E se possível, por favor, passe esse vídeo para alguém, leve essa palavra para alguém, divulgue, compartilhe com alguém que vai precisar e que vai ouvir essa palavra e que vai receber o seu milagre. Através de um compartilhamento, você vai estar abençoando alguém, porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Compartilhe a bênção. Seja um abençoador através do compartilhamento dessa palavra. E também me abençoe se fazendo, assinando, né? Fazendo parte do meu canal, parte dos meus seguidores. Me abençoa, deixa seu comentário para eu saber que Jesus falou no seu coração e que o Senhor te abençoe. E lembre de mim também nas suas orações, principalmente para que esse canal venha crescer, porque eu quero ganhar. Meu desejo é ganhar muitas almas para Jesus esse ano, através desse canal, e alcançar muitas vidas para a glória do Senhor Jesus. Que o Senhor seja glorificado, porque para Ele a honra, a glória e o louvor para toda a eternidade. Deus te abençoe, um mês maravilhoso para você, uma semana maravilhosa e até a próxima, em nome de Jesus. Na próxima semana eu estou aqui de novo, ou sábado ou domingo. Deus te abençoe. Tchau.